Fala, nação rubro-negra! Ótima notícia aí pro Mengão, hein? Jorginho, tá confirmado a contratação do Jorginho, hein? Notícia quentinha aí de última hora. E também temos aí outro jogadorzão aí, hein? Vindo pro Flamengo. Será? João Félix no Flamengo? Isso e muito mais a partir de agora. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal. Lembrando, créditos ali na descrição para ESPN Brasil e também para o Vene Casagrande, que foi o primeiro ali a trazer a notícia. Vamos ao vídeo. Atenção, senhoras e senhores, porque estes rapazinho pode pintar no Flamengo. João Félix, vamos colocar a bio, igual no Instagram, a sua bio. Vamos lá para a bio. A bio, a carreira de João Félix. Encha a tela, por favor. Tu não vai enxergar. Eu não enxergarei. É um grande problema. Seja bem-vindo. 25 anos, atacante. Clubes, Benfica, é um time grande, estreou no profissional em 2018. Atlético de Madrid, Barcelona, na Espanha. Chelsea, na Inglaterra. Milan, atual clube por empréstimo. 36 jogos, 16 titular, 8 gols e 2 assistências em 2025 por clubes. E na seleção ele tem 45 jogos, 9 gols e 4 assistências. O Flamengo quer João Félix. E aí eu pergunto pra vocês, ele mudaria muito o patamar do Flamengo? Ele chegaria para ser titular absoluto? Me dá a camisa. Opa, vou jogar. Rafael Prats, João Félix, a Nath tem um olhar que já ela vai. Eu vou jogar pra ela na segunda vez. É mesmo? Eu sei que ela vem com tudo. É. E aí, Prats, João Félix? É um jogador que tem muito talento, mas tem muita dificuldade em ser regular, ser mais constante. Ele apareceu chamando muito atenção quando aparece em Portugal e depois vai para outros países da Europa. Ele é um jogador talentoso, Edu. Ponto. Agora, um jogador talentoso não é necessariamente um jogador que vai mudar o nível do time, vai chegar e tomar conta. Não, acho que não é para isso. É um jogador que a gente já viu que foi muito bem em alguns momentos e foi muito mal em outros momentos. Tem 25 anos ainda, seria uma boa contratação. Agora, para falar que ele vai chegar, o Flamengo vai mudar de nível, não. Acho que menos, um pouquinho menos. Por exemplo, Nath, ele é melhor que o Luiz Araújo? O Michael? Hoje? Cebolinha? Não. Plata? João Félix não vem bem, Edu. A gente tá falando de momento. Ele não vem bem, a negociação é difícil, ele ainda está na Europa e o Super Mundial daqui a um mês. Acho que vai também a gente adequar a expectativa para daqui a pouco não falar. O clube fracassou. Dê uma olhada lá, viu como é que tá, o empresário botou... Acho que vale também. Não é que ele tá chegando semana que vem para treinar. Não, mas vale tudo isso? E aí? Então, assim, a gente tem que separar a expectativa da realidade. Ele é expectativa desde que ele surge no Benfica. Verdade. Realidade, ele não foi em nenhum dos clubes. Ele foi contratado por 126 milhões pelo Atlético de Madrid. Aposta, o novo Cristiano Ronaldo, expectativa lá no alto. Aí não acontece. Ele é emprestado. Vai ao Chelsea, volta para o Atlético. Vai ao Barcelona, volta para o Atlético. Vai ao Chelsea. O Chelsea tem contrato com ele até 2030 ou 2027. Alguma coisa, não vou lembrar exatamente a data. Então, assim, é um jogador que, como o Prats falou, ele é talentoso, talvez no Brasil ele sobre em relação à qualidade técnica que ele tem. Ok, só que ele vive ainda no mundo da expectativa do jogador que ele poderia ser. Porque, de fato, ter efetivado isso, em todos os clubes que ele passou, ele não conseguiu ser esse protagonista, não conseguiu sequência. É um valor que o Flamengo tem que entender se de fato vale a pena esse investimento, porque é aquilo que a gente está falando. Para o futebol brasileiro, talvez ele seja craque. Já realmente de outro patamar. Só que em nenhum clube do qual ele passou, ele conseguiu garantir isso. Ele jogou Premier League, ele jogou La Liga e agora está no Campeonato Italiano. Em nenhuma das ligas ele conseguiu ser o protagonista que se esperava dele. Vai ser aqui no Brasil? Não sei. Eu vejo, eu conheço esse grupo. Ela tá bem hoje, Edu. Ela tá... Não vem não. Senão você vai voltar. Cara, e quando pega na comparação Natália com o Prats, ela fica melhor. Fica.
Hoje você não tá no dia bom. Mas atenção... Eu sabia que você chegaria assim. Eu peço para que vocês tenham atenção, tá porque vem aí... Ele tá com a cabeça inchada hoje. E você, o que acha do João Félix no Flamengo? Seria bom pro Flamengo? Qual a sua opinião sobre isso? Deixa ali nos comentários ali abaixo. E vamos a mais uma notícia, que é a da contratação do Jorginho. Vou aqui com o Vene Casagrande. Créditos também ali na descrição para o Vene Casagrande. Vamos lá. Flamengo e Jorginho, tudo certo. O Jorginho ligou para o Flamengo, fez uma videoconferência com o José Boto. Jorginho, o empresário do Jorginho, o João, principal empresário dele, e tem também outro intermediário, que é o Carlos Eduardo Batista, o Dudu Batista, que é empresário de vários outros jogadores, do Everton Ribeiro, inclusive foi quem recebeu o Jorginho quando o Jorginho veio passar alguns dias aqui no Rio de Janeiro, é marido da Juliana Paz, teve foto deles saindo para jantar em um restaurante. Como é que tudo aconteceu e como que eu soube dessa informação? Eles fizeram uma videoconferência com o José Boto, tá? E aí essa pessoa que tá lá na Inglaterra, lá em Londres, virou para mim e falou assim: ó, Vene, tudo certo, apura aí, porque o Jorginho disse sim ao Flamengo. E aí fui apurar no Flamengo e de fato me confirmaram a informação. O Jorginho entrou em contato, os representantes entraram em contato, fizeram uma videoconferência com o José Boto, aceitando todas as condições financeiras, tudo certo. Os advogados agora estão preparando toda a documentação. Respeito a jornalista que disse que Flamengo e Jorginho já assinaram o pré-contrato, mas isso não existe. Os advogados ainda estão fazendo os documentos para que a assinatura aconteça. Então isso vai acontecer em breve. A grande informação que eu considero, a grande novidade, é que o Flamengo chegou a enviar um médico aqui do Rio de Janeiro lá para a Inglaterra para poder avaliar o Jorginho de perto, avaliar as condições do jogador após a lesão que ele sofreu lá no Arsenal. E a boa notícia não é nada grave, porque a preocupação do Flamengo será que é grave? Vai interferir na chegada do jogador para a disputa do Super Mundial? E aí o Flamengo teve a grande notícia de que não é nada grave, pelo contrário. Pessoal, ficou um pouco escuro agora, porque a gente entrou no túnel aqui, no túnel Marcelo Alencar, já a gente está saindo do túnel e a luz volta ao normal. E aí não é nada grave, o médico deu ok para o Flamengo, então eles se reuniram através dessa videoconferência, ficou tudo acertado. Os advogados agora preparam a documentação, ele vai assinar um contrato válido por 3 temporadas com o Flamengo, até o meio de 2028. O jogador, ele vai se casar em breve, e o Flamengo, entre aspas, deu para ele 4 dias para ele curtir o casamento, a lua de mel, e depois se apresentar ao Flamengo já para a disputa do Super Mundial. Então, Jorginho vai estar disponível do Flamengo no Super Mundial. Resta saber se bem fisicamente ou não. Ele está em reta final de temporada, isso precisa ser dito também, mas eu acho que o ideal é óbvio que ele fique à disposição quanto antes, porque isso acelera a adaptação dele ao elenco, a adaptação dele ao estilo de trabalho do Felipe Luiz, como o Felipe Luiz deseja utilizá-lo. Isso vai ser muito bom para o Flamengo e também para o Jorginho, óbvio, sempre tendo aquele controle de carga, aquele controle de minutagem. Inclusive o Jorginho vai ficar à disposição do Arsenal já para o próximo jogo, para vocês terem noção que a lesão de fato não é nada grave. Então uma baita contratação do Flamengo. O Jorginho joga muita bola, muita gente tratando o Jorginho como fim de carreira. Eu não acho, é um jogador que se cuida muito fora das 4 linhas, que tem uma preocupação toda com a parte física dele, que é um atleta mesmo, no sentido literal da palavra, se cuida muito. Então, José Boto fazendo essa contratação aí, nem precisou viajar, né? Fez tudo através daqui do Rio de Janeiro, por videoconferência, fechando uma grande contratação aí, ó. Sempre tem a luz no fim do túnel, galera. Eu falei pra vocês que a luz ia voltar e voltou. Então a gente está de volta aí. Então, Jorginho, tudo certo. Informação que a gente trouxe em primeira mão nas outras redes sociais. Se você não me segue, tá perdendo tempo. Twitter, @Vene Casagrande, Instagram, @Vene Casagrande. Vamos falar agora de João Félix, que eu fiz um vídeo hoje cedo aí na base da correria, 6 horas da manhã, vocês puderam ver. Informação que a gente trouxe ontem, quase meia-noite também, com exclusividade em primeira mão. Vi alguns ironizando, dizendo que é cortina de fumaça. Amigo, não existe hora nem momento para dar notícia. Notícia é notícia. Porque o Flamengo perdeu, por isso que a notícia sai agora. Não é por causa disso. Se fosse por causa disso, não ia esperar dar meia-noite para soltar
uma notícia como essa, né? Muito pelo contrário, eu teria publicado logo, só que eu só tive a confirmação naquele momento. Tanto é que agora vários veículos lá de fora, Sky Sport, vários com credibilidade, me acreditando, dando a notícia, falando a notícia publicada primeiro pelo Vene Casagrande, ou seja, novamente a gente aqui no canal furando a bolha e virando, sendo mencionado internacionalmente lá fora, na Inglaterra, na Itália também, tendo visto que o jogador está se destacando, está jogando pela camisa do Milan. Então é uma negociação muito difícil, mas de fato o Flamengo está tentando a contratação desse atleta por empréstimo com opção de compra, e o Flamengo contrataria esse jogador, a ideia, empréstimo, com o Chelsea pagando grande parte do salário, e o Flamengo utiliza do argumento de que para o Chelsea seria muito bom, porque ele ganharia uma visibilidade muito grande caso ele se destacasse com a camisa do Flamengo, que seria bom não só para o jogador, também para o Chelsea. Mas é claro, você também precisa convencer o jogador nesse momento, tendo em vista que o Benfica, clube que ele já se destacou, também tem interesse nele nesse momento, fica complicado para o Flamengo pela concorrência. Mas o José Boto tem uma ótima relação com o Jorge Mendes, que é o empresário do João Félix, jogador de 25 anos, e o Flamengo está insistindo na contratação desse atleta, mesmo que seja difícil. As conversas, embora a gente tenha publicado ontem, mas já acontece há cerca de 30 dias, então não é uma negociação que começou agora, essa semana, pelo contrário, já vem aí, ó, já tem um tempinho que o José Boto está agindo na tentativa dessa contratação. Então o Flamengo, além do João Félix e do Jorginho, também vai tentar a contratação de jogadores pontas, considerados habilidosos. Então, e que também consiga finalizar bem. Enfim, o Flamengo no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo. Para finalizar nosso vídeo, galera, renovação de contrato do Pedro, situação bem encaminhada. Mais uma informação que a gente trouxe com exclusividade. Os empresários conversaram com o José Boto, tudo alinhado. Agora o José Boto vai conversar com o BAP para poder acertar tudo e dar um retorno aos empresários do Pedro, mas a ideia é que o jogador assine essa renovação de contrato com aumento salarial, tendo em vista que o salário dele está defasado, e também, obviamente, com o aumento do compromisso dele com o Flamengo. O Pedro não tem o desejo de sair do Flamengo, pelo contrário, ele entende que o ideal nesse momento é ele ficar, pensando até mesmo na Copa do Mundo do ano que vem, que ele tem esse sonho de disputar a Copa do Mundo de 2026, tal como disputou a última na ocasião com o técnico Tite. É isso, galera, entrando na ponte aqui, partiu Niterói, tem uma reunião. É isso aí, galerinha, lembrando aí agora, né, Pedro, aumento aí no saláriozinho do Pedro, hein, galera? Saláriozinho não, hein? Saláriozão, mas o Pedro aí com certeza é um dos que tem que fazer isso. Porque já teve jogador aí que foi feito isso também, né? Então o Pedro também não pode ficar para trás. Jorginho confirmado no Mengão, né? E também aí a possível chegada do João Félix. E aí, o que vocês acham? O João Félix no Flamengo? E aí, vale mesmo a pena? Deixe a sua opinião ali nos comentários ali abaixo. O que você achou do vídeo? O que você achou dessa contratação do Jorginho? Dessa possível chegada também, contratação aí do João Félix e a renovação do Pedro. Lembrando, créditos ali na descrição para o Vene Casagrande aqui. Também créditos na descrição para ESPN. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite e já se inscreva, deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e até o próximo vídeo.